combinei, mas vai acostumando, né? Na verdade é Riandro que está aí, né? Atos capítulo 19. Facilita também, né, para os irmãos. Os irmãos podem participar dessa leitura, desse texto, tá? Eu gostaria de fazer a exposição dele todinho, mas não vou fazer isso com os irmãos, não, porque o texto é maravilhoso, irmãos. Tem tanta coisa nesse texto, muitas lições lindas. Mas é claro que eu não vou fazer isso numa quinta-feira, né? Mas me suporte aí. Literalmente me suporte. No nome de Jesus. Vamos ler esse texto? Eu vou ler um versículo, aí quem quiser ler um outro também. Vai estar sendo projetado aqui. Se quiser ler aqui na projeção, fique à vontade. Enquanto Apolo entrava em Corinto, Paulo atravessava as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos, 2. Três. Disse Paulo, o batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. 5. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. 7. Nove. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram da palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais de Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. 14. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? 16. Dessa maneira, a palavra do Senhor, muitos se
difundia e se fortalecia. Amém? Quantos conheciam e lembraram dessa passagem aí, né? Paulo em Éfeso. Bom, irmãos, como eu falei, tem muitas lições para as nossas vidas nessa passagem. E claro que não dá para expor esses 20 versículos aqui, porque cada um deles, do primeiro versículo até o versículo 20, cada um tem uma lição espetacular para as nossas vidas quanto à igreja acolhedora. Lendo um livro, o livro do Hernandes Dias Lopes, e ainda essa semana também lendo um texto do Jeremias Pereira, só presbiteriano, mas tudo bem, do Jeremias Pereira, o livro, né, sendo uma igreja acolhedora, que não vende mais, e o texto do Jeremias também falando sobre a igreja acolhedora, eu tentando enxergar a nossa igreja, nos encontrar dentro desse texto para saber se de fato a nossa missão e a nossa visão está sendo alcançada à luz desses textos, desses homens conhecidos por nós. E aí uma das coisas que os dois pastores colocaram lá, que a igreja acolhedora é uma igreja sem dúvida alguma bíblica. Uma igreja acolhedora é uma igreja que de fato ela está aberta para novas possibilidades. Uma igreja acolhedora é uma igreja que não se prende aos dogmas pelos dogmas, mas há valores do reino que é mais importantes do que os dogmas ou as leis estabelecidas pelo próprio dogma, né? Que a religião coloca. Então a igreja acolhedora é uma igreja que de fato ela está mais preocupada com as pessoas, em alcançar as pessoas no reino de Deus, do que propriamente as formalidades, que essas são importantes dentro da sua medida. Mais importante ainda são as pessoas. Na verdade, isso é unânime para qualquer pessoa que de fato serve no reino de Deus, que sabe a importância de pregar a palavra de Deus. Jesus sempre esteve preocupado com as pessoas. Tanto é verdade que toda vez que Jesus ia de encontro com uma lei estabelecida, ele chega a dizer assim: eu não vim desconstruir a lei de Moisés, nada disso. Na verdade, eu vim remodelar, fazer com que vocês venham praticar esta lei. E aí ele vai falar sobre os mandamentos, 10 mandamentos, na verdade ele resume em 2 mandamentos. Vai dizer que a lei é importante, mas a prática dessa lei com as pessoas é tão importante quanto. E aí nós temos os discípulos que vai nos ensinar como ser essa igreja que de fato sonhamos e temos trilhado um excelente caminho, no caminho de sermos uma igreja acolhedora. Uma igreja que acolhe as pessoas. E nesse texto, irmãos, nós vamos ver algumas coisas extremamente importantes sobre uma igreja acolhedora. Paulo está em Éfeso, e vocês vão ver aqui logo no primeiro versículo, que enquanto vocês já sabem essa história ali entre Paulo e Apolo, uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, e aí já tem lições preciosas aqui para nós, que igreja acolhedora não tem pastor preferido, não tem líder preferido, não tem aquele que é melhor, não tem aquele que é pior. O que tem é aquele que serve, o melhor líder, a melhor pessoa dentro da igreja acolhedora é aquela que faz a vontade de Deus. Então não tem ovelha preferida. Pastor gosta mais daquele ou menos daquela, ou mais daquele, ou dá mais atenção. Não. Uns é de Apolo, outros é de Paulo. Não, nada disso. Dentro do reino de Deus só temos o pastor e todos nós somos ovelhas. Igreja acolhedora não tem segregação, separação, melhor, pior, bonito, né? Sim, bonito sim, todos nós somos, graças a Deus. Graças a Deus. A primeira coisa que nós entendemos no texto aqui, que uma igreja acolhedora não separa, não tem preferências de lideranças. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo
estava indo para Éfeso. Então, se você vai ficar nesta região, continua pregando aqui nesta região, que eu vou para um outro lugar pregar o evangelho. Outra lição preciosa de uma igreja acolhedora: toda igreja que prega o reino de Deus, ela não tem competição. Tudo é para o reino, é para Ele, e por Ele nós fazemos tudo o que é possível nós fazermos. Portanto, irmãos, se a igreja XYZ está pregando o reino de Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor. Se Coroado está aqui com 10 células, louvado seja o nome do Senhor. Se temos célula em Coroado, louvado seja o nome do Senhor. Que tenha milhares de células nas casas, nos lares, que venhamos a pregar o reino de Deus e que muitas pessoas sejam salvas para a glória de Deus. Porque o que nós queremos é que as pessoas ouçam, compreendam e aceitem Jesus como Salvador. É só isso. Bom, claro que eu gostaria que vocês ouvissem o pastor. Ali encontrou alguns discípulos. Ei, irmãos, eu gosto disso aqui e tem tudo a ver com o nosso final de semana. Ele encontrou alguns discípulos. Lembrando que esses discípulos aqui, irmãos, não são os 12 discípulos. Tá bom? Quando Jesus, e aí vou dar algumas orientações sobre a série de mensagem de janeiro, que é a Revolução dos Improváveis. Os 12 improváveis que mudou o mundo. Os discípulos. Quando nós falamos de discípulos no Novo Testamento ali, quando Jesus escolhe 12 discípulos para andar com ele, mas ele tem outros discípulos. Tanto é verdade que ele envia 70, de 2 em 2, ou seja, discípulos. Então ele escolhe 12 para andar com ele, para discipular, para mudar o mundo, mas ele tem muitos outros discípulos que andava com ele. Aqui, quando ele fala assim, tinha alguns discípulos, já não são mais os 12. Os 12 estão espalhados, pregando o evangelho para tudo quanto é lugar. Aqui foram outros discípulos que Paulo, que outros pregaram, e aí eles se converteram. Mas tem uma pergunta linda aqui que Paulo faz. Isso está sendo gravado, né? Que Paulo faz, que é importante dentro do âmbito teológico, mas eu não vou entrar nisso, mas para as nossas vidas. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Essa é pergunta para mais de metro. Para muitas discussões. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo está perguntando aos discípulos que já haviam aceitado a Jesus como Salvador. Eles creram. Mas a pergunta dele é: o Espírito Santo habita em vocês? É possível crer e não ter o Espírito Santo? É possível se converter e não estar com a pessoa bendita do Espírito Santo? O texto diz, irmãos. O texto diz que, Paulo está dizendo assim, vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Ou seja, eles creram. Agora, tem o Espírito Santo? Aí eles vão responder. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos falar que ele existe. Nem sequer ouvimos falar que ele existe. Assim, irmãos, uma igreja acolhedora, mais do que crer na pessoa bendita de Jesus, ela precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. É possível ter uma igreja e essa igreja não está cheia do Espírito Santo? Sim.
Sim. Porque quando nós perguntamos para as pessoas, você crê em Jesus? Creio. Creio. E o Espírito Santo na sua vida? Não, é a terceira pessoa da Trindade. Qual é o fruto do Espírito? O que ele produz em nós? Quem é o Espírito Santo? Aquele Consolador que Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Ele diz assim, olha, estou indo para o Pai. Os discípulos estavam aflitos, com o coração angustiado, estavam entristecidos. Não, Senhor, não vai, não. Ele falou assim, eu tenho que ir, eu preciso ir. Porque se eu não for, Ele não vem, o Espírito Santo não vem. E o Espírito Santo é aquele Consolador que vai estar com vocês todos os dias da vida de vocês. Ou seja, estou indo, mas não vou deixar vocês só, não. Eu vou deixar um Consolador. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo necessariamente deveria estar todos os dias na minha vida, cheio, mergulhado, transbordante na minha vida. Uma igreja transbordada do Espírito Santo é diferente. Nem ouvimos falar. Os 12 discípulos, olha a coincidência, uns 12. Uns 12. Então, o batismo que vocês receberam, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Aí eles sabiam. O batismo de João. E todo mundo conhece que João saía batizando. João era um pregador, assim, bem melhor que o pastor Antônio, claro. Infinitamente melhor que o pastor Antônio. Eu não tenho dúvida disso. O look dele, a comida dele e a mensagem. João Batista seria pastor dessa igreja, irmãos? João Batista seria pastor dessa igreja? Seria, irmã Elizabeth? Ainda bem que era sobre isso, né? Mas a mensagem de João era uma mensagem dura, irmãos. Era uma mensagem verdadeira, claro, né? Mas uma mensagem dura. Raça de víboras. Ele fala com a principal autoridade da cidade. Seu hipócrita. Está vivendo com uma mulher que não é tua. Vai tudo para o inferno. Ó. Imagine o pastor Antônio falando isso para o prefeito da cidade. É mais ou menos nessa proporção, só que ainda maior, claro. Tanto é que fez o que com ele? Será que ele... Bom. E ele pregava arrependimento. Ou vocês vão se arrepender ou vão tudo para o inferno. Aí ele batizava. Um monte de gente. Eles sabiam a resposta. Que o batismo de João foi sobre arrependimento. Ou seja, quando alguém está descendo as águas, ela está dizendo assim, de fato eu estou morrendo para o mundo, me arrependendo de tudo que fiz, de tudo que sou, e ressurgindo, nascendo para ser uma nova criatura, uma nova criação, uma nova pessoa na pessoa de Jesus. Esse é o batismo de arrependimento. Mas aí, Batista, segura aí, tá? Até aí está tudo bem. Está tudo compreensível. Nós fazemos isso e vamos fazer agora, domingo, 15 pessoas. 40 esse ano. Louvado seja Deus. Nossa, mamãe tão xoxa. Eu vou concluir, irmãos, que não dá para falar mais não aqui. Disse Paulo, o batismo de João é para arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isto é, Jesus.
E ele falava sobre isso. Vai vir um que eu não sou nem digno de tocar, amarrar a sandália dos seus pés. Ele é muito superior a mim. Esse aí, ele vai te batizar de outra forma. Que eu estou segurando essa palavra para domingo à noite, então não deixa de vir. E dezembro, a série de dezembro é simplesmente Jesus. E aí Paulo fala assim, então tá bom. A igreja acolhedora é uma igreja que batiza para arrependimento ou de arrependimento. Mas uma igreja acolhedora, ela precisa ser uma igreja batizada no Espírito Santo. Que é isso, pastor? Daqui uns dias eu falo para você, mas vamos lá. Ouvindo isso, eles, os discípulos, que já eram crentes, irmãos, que já estavam pregando, que criam em Jesus, eles foram o quê? Versículo 5. Em nome de quem? Pera. Deu um nó aí. Eles não eram batizados? Ou não eram batizados? Porque eles criam. Eles sabiam do batismo de João, de arrependimento, que era para o arrependimento. E foram batizados. Aí o que é que Paulo faz em seguida? Verso 6. Ué? Não. O Espírito Santo não foi quando ele foi batizado, não? Foi quando Paulo colocou a mão? Ou foi tudo junto? Te batiza e veio o Espírito Santo. Eu sei, irmãos, que tem um monte de interrogações. Eu tenho orado a Deus. Para que a gente entenda, e eu espero em Deus, no nome de Jesus, que nesse batismo, eu vou falar que é o último desse ano, que eu não sei até dezembro, final de dezembro, que pode acontecer, né? Até o dia 31. Mas tem algo muito profundo aqui para as nossas vidas. Porque mais do que ser batizado nas águas, mais do que fazer essa profissão de fé diante das pessoas, nós precisamos, irmãos, no nome de Jesus, como uma igreja que de fato acolhe, como uma igreja diferente, não diferente de melhor, mas diferente de fato, que sinaliza o reino de Deus aqui e agora para esse tempo. Precisamos descer as águas e sair das águas, ter autoridade dos céus ao impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem tomadas pelo Espírito Santo de Deus. O batismo é no Espírito Santo. E aí tem um monte de coisa, eu não quero entrar nesse mérito, não é mistérios, e aí é outras situações, não, nada disso. É alguém que tem autoridade em falar e de falar de Deus, é cheia de Deus. Você vê Deus nela, ela brilha a Deus, ela fala a Deus, ela transpira a Deus, tudo é Deus nela. Ela canta, ela prega, ela toca, ela fala, ela está cheia do Espírito Santo, ela foi batizada no Espírito Santo, ela tem ousadia em falar, ela não fica perdida porque ela mergulha em Deus, ela lê a palavra, ela tem ousadia em falar, o Espírito Santo vai falando com ela. Não sei quantos de vocês tiveram a experiência de ajoelhar, chorar, e o Espírito Santo falar com você, e você ouvir, você fica meio assim,
será que eu estou bem? Será que eu estou bem mesmo ou eu estou ouvindo vozes? Já ouviu alguém falar assim, não sei se você já teve essa experiência assim, vai lá e fala com alguém, fala com fulano. E você fica assim, não, isso é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Não, irmãos, não, irmãos. Quem vive no Espírito Santo, Ele usa para falar com outros, sim. Não aquelas, né, aquelas firulas, você sabe do que eu estou falando. Mas de Deus, a palavra de Deus. Paulo, então, impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo, e pousou sobre ele, ficou neles. Eles foram batizados. Paulo levanta as mãos. Eles foram tomados pelo Espírito Santo. E começaram a falar em idiomas e a profetizar. Irmãos, a igreja acolhedora, ela vive os dons do Espírito. Os dons espirituais. E eu tenho orado a Deus para Deus despertar os dons, porque os dons são manifestos à medida em que também nós buscamos os dons. Mergulhar e pedir a Deus os dons espirituais. E às vezes nós falamos assim, Deus, envia trabalhadores. É verdade, essa oração não está errada, irmãos. Não está errada, mas também não está completamente correta. Porque Deus deve estar se perguntando, mas os trabalhadores já estão aí. Eles já creem em mim. Eles já foram batizados nas águas. Já têm o Espírito Santo. O que está faltando? Dons espirituais a praticar. Porque Deus só dá a medida em que mergulharmos e pedimos dons espirituais. E aí os dons espirituais é para quê? Para edificar a igreja. Fazer com que a igreja cresça. Com que a igreja frutifique. Que ela dê frutos para fora. E quais são os dons espirituais? Aí uma outra pregação de muitas pregações. Profetizar, dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de mistérios, dom de cura, dom de milagres, muitos dons. Por que nos falta trabalhadores? Porque faltam dons espirituais. E por que falta dons espirituais? Porque falta batismo. E o que devemos fazer então, pastor? A Bíblia diz, peça. Peça. Eu concluo no 7º versículo. A igreja acolhedora, ela precisa ser batizada no Espírito. E precisa ter dons espirituais para crescer. Uma das coisas que o Jeremias, que o Hernandes, Carlito Paz, Mazzoni, esses pastores, né, que escrevem bastante, pelo menos são os pastores das minhas leituras, são unânimes. Igreja que prevalece, igreja que cresce, igreja, todos. Igreja que cresce, que desenvolve, acolhedora, os dons despertam nela assim. Parece. Irmãos, eu convido aos irmãos, a igreja, a orar, pedindo a Deus dons espirituais. Não só para mas para a igreja. E aí Deus vai dar para cada um a medida da sua fé, claro, mas para a edificação da igreja dele. Dele. Por que às vezes nos falta algumas lideranças, algumas pessoas, nos faltam trabalhadores, porque falta pessoas cheias do Espírito Santo.
Está precisando que alguém ponha a mão e você seja cheio do Espírito Santo? Vamos fazer, no nome de Jesus. Você já foi batizado? No nome de Jesus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nesse texto, versículo 19. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo renunciaram, reuniram todos os seus materiais, todos os seus livros e queimaram tudo. E queimaram tudo. Porque tinha um grupo de pessoas ali reunidas que agora tinha um fogo diferente. Tinha uma chama diferente. Quando João Batista viu Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo para o arrependimento, mas Ele vai batizar vocês com o quê? Oi? Fogo, irmãos. Fogo. Quem ele está falando? De Jesus. De Jesus. Quantos discípulos Jesus batizou nas águas? Nenhum. Nenhum. João, milhares. Jesus, nenhum. Mas quantos discípulos Jesus precisa batizar com fogo? Por que João disse que ele batizaria com fogo? Se ele não batizou nenhum nas águas. Porque tem que ter um fogo diferente. Senão vai ser a mesma coisa. Vai entrar e sair e fazermos as mesmas coisas. Se não tiver um fogo diferente, vai ser a mesma coisa. Porque se for o batismo de João, vamos fazer. Mas ele disse claramente, aquele que está vindo lá, ele, o batismo dele é diferente do meu. Eu não posso fazer, só ele. Vamos orar a Deus, pedir a Deus dons, habilidades. E esse fogo do Espírito em nossos corações, em nome de Jesus, para incendiar, não diria só Meiaípe, mas Guarapari e o estado do Espírito Santo. Como diz Calbart, nós somos o alto-falante de Deus para acordar um mundo surdo. E só iremos acordar esse mundo, irmãos, com fogo dos céus que queima em nossas vidas. E eu concluo fazendo a mesma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eu deixo essa pergunta para os irmãos. O que falta para nós? Para sermos um pouco mais, para irmos um pouco mais. Deus, Pai Santo que estás nos céus, Pai. Deus bendito, no nome de Jesus, Pai. No nome bendito de Jesus. Tua palavra, Deus, essa noite, Pai. Traz-nos impacto profundo, Deus. No nome de Jesus, Pai. De que precisamos de um queimar diferente, Jesus. Pai, nós somos a Tua igreja, Pai. Nós somos a Tua igreja, Senhor Jesus. Essa igreja que o Senhor disse que a porta do inferno não vai prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Que ninguém pode parar a Tua igreja. Isso nós já sabemos. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai parar a Tua igreja. Nem aquilo do passado, nem o Coliseu, nada, as lutas, as guerras. Nada foi possível parar e não vai parar a Tua igreja, a Tua promessa, Pai.
Mas essa promessa, Deus, sobre a tua igreja, Deus, nós precisamos avançar, Pai, mas sem o Senhor, Deus, é impossível, Jesus. É impossível, Pai. Queima, Deus, em nós o fogo do Espírito, Pai. Queima, Jesus. Queima, Jesus, queima, Pai. Dá-nos um olhar diferente sobre as pessoas, Jesus. Um olhar de amor sobre os incrédulos, Pai. Não de censura. Oh, Deus, dá-nos esse queimar diferente, Pai. Batiza-nos, Deus. Batiza-nos, Pai. Dá-nos dons espirituais, Senhor, no nome de Jesus. De cura, de milagres, de sabedoria, de conhecimento, de profecias, de mistérios. Deus, dá-nos os dons, Pai. Nós estamos clamando porque o Senhor nos disse que nós precisamos pedir os melhores dons. Envia-nos, Pai. Oh, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui, Espírito Santo. Tu és uma pessoa. Tu és uma pessoa. E o Senhor está aqui, Deus. Nós estamos clamando, Jesus. Oh, Deus, batiza-nos, Pai. Batiza-nos com fogo, Jesus. Nos dá, Pai, um olhar diferente, Pai. Nos dá, Senhor Deus, uma chama diferente, Deus, no nome de Jesus. Não queremos ser os mesmos, não queremos fazer as mesmas coisas. Oh, Deus, no nome de Jesus. Nós clamamos, Pai. Nós oramos, Jesus. Dá-nos dons, Pai, dons. A tua igreja, Pai, envia trabalhadores, mas capacita os que nós temos, Pai, com dons, Pai, com dons, sem desculpas, sem justificativas, sem medo, Pai, sem medo, porque o amor que nos alcançou lança fora todo medo. Tira o medo de liderar. Tira o medo, Deus, tira o medo das pessoas, tira o medo da tua igreja, tira o medo, nos dá os dons, Pai. Tira de nós o egoísmo, Pai. Tira, Pai. Oh, Deus. Assim como o Senhor esvaziou Jesus Cristo, esvazia-nos, Pai, de nós mesmos. Esvazia, Senhor Jesus. Nos leva a uma dimensão mais profunda do Senhor, Pai, para não sermos mais superficiais, Pai, em nossas orações, na leitura da Tua Palavra, Pai. Oh, Deus, quantas vezes nós entramos em justificativa diante de Ti, porque eu não posso, porque eu não sei. Oh, Deus, de fato, Pai, o que nós sabemos de alguma coisa é graças ao Senhor, Senhor. Deus, nós estamos aqui, Deus, nessa noite, Pai, te pedindo, te suplicando, Jesus. Te suplicando, Jesus. Precisamos, Pai, de dons espirituais em nossa igreja. Precisamos, Pai, de um fogo diferente em nosso coração, que queima todos os dias, ao deitar e levantar. Eu oro. Espero que seja essa a oração dos meus irmãos, Pai, prostrados diante de Ti. E continuamente faremos essa oração, Pai. Oh, Deus. E posso crer e ver, Pai, tantas pessoas, tantas células crescendo, multiplicando, Pai, para a glória do Senhor. Tantas vidas sendo salvas, tantas vidas descendo as águas, tantas vidas, Deus, recebendo o Espírito Santo, Pai. Oh, Deus, vai ser lindo, como já tem sido lindo, Pai. 40 pessoas esse ano para o Senhor, Deus. Ano que vem 80, 100, 200 pessoas. Oh, Deus, para a glória do Senhor, Deus, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor sempre. Não a nós, mas ao Teu nome damos glória, por amor do Senhor, Deus. Eu oro no nome santo e bendito